Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH. Pós-jogo, vamos registrar uma resenha para falar sobre essa vitória Blue na Áustria. O Chelsea entrou em campo nessa rodada 5 da UEFA Champions League 2022-2023 na Red Bull Arena, na cidade de Salzburg, na Áustria, e conseguiu manter a liderança do grupo E nessa primeira fase. E vamos resenhar sobre essa vitória Blue na Áustria, e o Chelsea segue no caminho para Istambul. Depois de um empate em casa contra o Manchester United na Premier League, marcando um gol no final, não segurando a vantagem e sofrendo um gol do Casemiro já nos descontos, o Chelsea foi até a Red Bull Arena e conquistou mais 3 pontos na Liga dos Campeões da Europa. Graham Potter, que está dando sequência ao seu desenvolvimento no comando dos Blues, não pôde contar com o zagueiro Koulibaly, e já tendo o Fofana, Kanté e ainda Reece James fora do time por contusão, mandou a campo um time forte, mantendo seu rodízio. Kepa, Cucurella, Chalobah e Thiago Silva formaram a zaga. Pulisic e Conor Gallagher iniciaram ao lado de Jorginho, Kovacic, Sterling Havertz e Pierre-Emerick Aubameyang. Mateo Kovacic foi o homem do primeiro gol do jogo. O croata abriu o placar ainda no primeiro tempo, finalizando da entrada da área e marcando um golaço. Depois de muito tempo, o Chelsea finalizando de longe, e é aquela história, né? Tem que avisar para os jogadores Blues: se chutar de longe, às vezes consegue marcar, vale também, e a bola entra no gol. 1-0 Chelsea, gol do Kovacic, um golaço. E o Aubameyang, ainda depois que é o Chelsea em vantagem, o Aubameyang, o dono da nossa 9, eu, diferente de muitos, com o Aubameyang não tem esse papo de maldição da 9 no Chelsea, não. As oportunidades aparecem, mas né, tem um goleiro do outro lado, e o goleiro do Salzburg se destacou. O Aubameyang teve 2 chances claras no primeiro tempo, e teve outra na parte final do jogo, e foi bem neutralizado pelo goleiro austríaco, que saiu, fechou bem o ângulo. E ainda nesse primeiro tempo, destaques para os 2 goleiros, tá? O Kepa, titularíssimo, mantém atuações de alto nível, e tempo que foi exigido correspondeu à altura. Então Kepa Arrizabalaga e o suíço Coman foram grandes responsáveis por intervenções e evitaram que mais bolas morressem no fundo da rede na Red Bull Arena em Salzburg nessa terça-feira, 25 de outubro. Na etapa final, os torcedores do Chelsea do Salzburg ainda assistiram o bom atacante Adamo empatar o jogo. O atacante do time austríaco recebeu a bola no meio da área e, após jogada pelo lado esquerdo, foi um confronto com várias chances criadas pelos 2 times. O torcedor do Orgulho de Londres viu chutes de fora da área, de longa distância na partida, e numa dessas oportunidades premiou Kai Havertz, autor do segundo gol do Chelsea, um golaço. Após sofrer o segundo gol em casa, o Salzburg, vindo a vantagem inglesa aumentar, os anfitriões buscaram o gol de empate a todo custo, e os jogadores do Chelsea usaram de experiência até o apito final do árbitro, né? Lembrando que o Graham Potter mandou a campo Mount, mandou a campo Loftus-Cheek, a capitão Aspilicueta, muito importante no final, segurou bastante a bola, foi essencial, usando da experiência ali para fazer o Chelsea conseguir esses 3 pontos essenciais, importantes demais para manter a liderança no grupo, já que na outra partida o Milan venceu bem o Dinamo Zagreb, que nos complicou lá na primeira rodada, né? Esse Chelsea 2, Red Bull Salzburg 1
10 pontos na classificação, liderança do grupo E, e o Orgulho de Londres renasceu na UEFA Champions League após um susto na rodada inicial na cidade de Zagreb. Porém, tem uma coisa que incomoda o torcedor blue. O Chelsea tem um elenco forte, jogadores super experientes e vencedores, mas não se mantém superior aos seus adversários, sejam eles fortes, médios ou fracos. Todo time adversário dos Blues impõe dificuldade, e quando o torcedor comemora um triunfo, vem junto aquela sensação de alívio pela partida ter acabado, porque os jogos do Chelsea têm sido verdadeiros sofrimentos, tem muitas oscilações, muita chance criada, muita desperdiçada, muita posse. Os treinadores adversários fazem a leitura e sabem como parar, como conseguir parar o Chelsea, mas no talento individual de um Kovacic, de um Mount, de um Kai Havertz, sabe? Contando com a agora eficiência de Kepa Arrizabalaga no gol antes do Mendy, o Chelsea está se virando, mas é pelo elenco que tem, pela proposta de conquista, de imediatismo. O Chelsea é um dos candidatos a vencer essa Liga dos Campeões. Só que não precisa fazer o torcedor sofrer tanto assim, sofrer entre aspas, porque o Chelsea é um time vencedor e o torcedor blue está acostumado com isso. Vejam hoje, nessa mesma rodada 5, equipes como o Paris Saint-Germain, por exemplo, que enfrentam o Maccabi Haifa, e se o adversário é fraco, passa por cima sem dó e aplica-se goleadas. O Manchester City, que nós vemos toda semana e ao longo dos anos, com um super time bem montado, pega adversários fracos e passa por cima. O Chelsea, nessa temporada, quando foi a sua vez de enfrentar o adversário fraco, perdeu o jogo, porque tem atuações abaixo. Então o Chelsea está deixando adversários fracos e médios igualarem no futebol, e o nosso time é muito superior. Então Graham Potter, que está nesse início, Graham Potter que estreou na UEFA Champions League contra o Red Bull Salzburg em casa e estava vencendo e empatou em 1-1. Agora na Áustria chega ao seu quarto jogo de Champions League, consegue vencer, colocou o Chelsea na primeira posição, pegou o Chelsea lanterna e agora coloca o Chelsea na primeira posição, bem encaminhado para as oitavas de final, já classificado. A temporada da UEFA Champions League nessa quinta rodada segue nessa quarta-feira com os jogos finais dos demais grupos. É isso, o Chelsea do Graham Potter, que não foi muito superior, fez um jogo para ganhar, contou com a habilidade de Kovacic e Kai Havertz e mais uma vez com a eficiência de Kepa Arrizabalaga. O Chelsea bem, liderando o grupo, esperamos que continue avançando. Muita coisa para arrumar, contusões atrapalhando, o rodízio, vários jogos nesse mês de outubro, em breve uma parada, e esperamos que nas oitavas de final, Champions League, o Chelsea volte com tudo. Ainda resta o jogo do dia 25, na sexta rodada, quando o Chelsea tem a oportunidade de devolver a derrota para o Dinamo Zagreb, que depois do Chelsea não conseguiu ganhar de mais ninguém. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu, sigam Chelsea Fan BH nas redes sociais, Twitter, Facebook, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e aqui resenhas Chelsea Fan BH no Spotify. Valeu!